É possível sim termos essa previsibilidade a respeito do quanto pode custar ou quanto vai custar a sua obra, através de dados e não através do eu acho que. Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast Prosa de Obra. E hoje nós vamos estar respondendo mais uma pergunta que eu tenho certeza que você, já pensou em reformar, já se fez. Eu sou Patrícia Calbianco, design exterior, juntamente com meu sócio Carlos Agrícola, arquiteto e engenheiro. E como saber o custo da minha reforma para me planejar com antecedência? Como faz isso? Prosa de obra mais uma vez. Olha que maravilha, que pergunta interessante, hein? Todo mundo acho que se faz alguma hora, né? O tempo inteiro, eu acho. Quanto vai custar a minha obra? E todo mundo vai pelo mesmo caminho. Até todo mundo não, mas a grande maioria parte, né? vai pelo mesmo caminho, né? Ah, eu acho que custa tanto. Eu acho que. O eu acho que eu vejo como possivelmente a maior fábrica de erros e de dores de cabeça que nós encontramos no dia a dia de obras, né? As obras, elas nascem erradas. De uma maneira generalizada, elas nascem erradas, porque elas nascem com esse eufemismo. Eu acho que. Eu acho que. Mas alguém me disse que. Alguém me disse que vai custar tanto. Ou que fez uma obra e custou tanto, então a minha obra vai ficar mais ou menos em tanto. A minha obra vai ficar aproximadamente, ou mais ou menos isso. Eu acho que dá. Acho que dá. Né? Esse erro, e eu vou chamar de erro, porque ele é um erro que traz incomodidade, ele traz tristeza, ele traz ansiedade, ele traz desconforto. Esse erro, ele pode ser evitado, acredite você ou não. Ele pode ser evitado em níveis diferentes. Né? É possível, sim, saber o quanto você vai ter de investimento dentro de uma reforma ou de construção, mas a pergunta em cima foi de reformas, né? Sim. É possível sim termos essa previsibilidade a respeito do quanto pode custar ou quanto vai custar a sua obra, através de dados e não através do eu acho que. É uma sequência de análises, né? Elas têm um cunho técnico, sem dúvida nenhuma, mas elas partem de uma decisão muito maior do que achar. Né? O primeiro passo para que você tenha, respondendo aí essa pergunta, mas o primeiro passo para que você tenha maior assertividade, um conhecimento antecipado do que você pretende investir e conferir o que você pretende investir para ver se cabe no bolso, para ver se aquele valor vai atender ao que você deseja, né? É entender que essa necessidade, esse anseio, esse desejo, eles precisam estar associados. Né? Então, você vai reformar. Você, dentro de você, nesse conceito reformar, tem uma ideia. Você já comprou o imóvel, né? Seja uma casa, seja um apartamento, ou seja um escritório, ou seja uma indústria. Você já tem o imóvel em si. Ou já estou morando no imóvel e quero reformar alguma coisa, né? Ou já está morando, ou já está utilizando, ou pretende, então, morando em outro, deixar ele adequado para poder mudar, ou para alugar, ou para vender. Não importa muito essa questão. Importa o objetivo, sim. Para o quê? Para que fim? É um primeiro passo. Quais são as restrições
Ou seja, o que você imagina não fazer e aonde você imagina não ir é muito importante ter claro. E até onde você imagina ir, ou seja, quais são os desejos, o que você quer, qual é a qualidade que você deseja, né? Sim. Você deseja móveis simples, com acabamento branco, né, e puxadores simples, com mecanismos nenhum, ou seja, abre e fecha, basicamente. Ou não, eu desejo móveis com acabamento madeirado. Eu desejo cores diferentes, mas eu quero aquele acabamento pintado, a tão conhecida laca, né? Só nessa brincadeira, já tem uma diferença. Só nessa brincadeira, se eu for pensar em escala como exemplo, né? O cliente que deseja móveis básicos, tradicionais, a gente, em termos de comparação, sem falar em números, nós estamos falando de uma vez. O cliente que deseja embutir no valor alguns mecanismos diferentes, né? A porta fecha em slow motion, aquele em que a porta fecha devagarinho, né? Ou então a gaveta abre com um clique. Nossa, que máximo, como é legal e confortável, um clique. Mas eu desejo também um móvel que tenha acabamento mais quente, que seja madeirado, né, que tenha alguma cor. O uma vez virou no mínimo duas. Então, se você imaginava que aquele mesmo móvel custasse 10, ele já está custando 20, 22, né? É um proporcional. E aí não, eu quero algo mais sofisticado. Eu não quero puxadores, eu quero puxadores em cava, eu quero o meu móvel desenhado, a minúcia. Eu quero o meu móvel pintado, né? O famoso efeito laca. Para quem não sabe, laquear um móvel é como pintar um carro. É mais tempo. O efeito é fenomenal, sem dúvida nenhuma. Mas ele é uma definição que vem lá atrás. Né? É um desejo? É um desejo. Numa reunião de entender o desejo, você consegue criar a escala. E quando eu estou falando em laquear, eu já não estou falando mais em uma vez, nem em 2 ou 2 vezes e meia. Eu estou falando em 4 ou 5 vezes mais caro. Sim, do que processo, né? É outro processo. Né? Ah, mas eu posso ter itens que são laqueados no meu todo e outros não? Sim. E aí você então vai criando uma barra de equilíbrio de investimento, aonde o móvel desejado em maior escala ficou na sala, porque eu quero mostrar para os meus amigos, é uma área de maior convivência, as pessoas vão ver mais. O móvel mais simples hoje não está mais na cozinha, porque todo mundo quer mostrar a cozinha. Ficar na cozinha é uma delícia, né? O móvel mais simples foi para a lavanderia, o móvel mais simples foi para dependência de serviços, né? Foi para aquele quarto que você vai usar quase nada, ficou no banheiro que ninguém usa, não no lavabo. O lavabo, né, a gente tem situações em que o lavabo chega a custar a mesma coisa que custa a suíte master. Parece loucura, mas é verdade. Um espaço tão pequenininho, muitas vezes tem investimento astronômico em pedra, acabamento, iluminação, espelhos, um armário distinto. E por isso obra não pode e não deve ser medida por metro quadrado. O famoso telefonema do escritório: quanto custa 1 metro quadrado de projeto? Quanto vai custar a minha obra? Não sei. Não sei o que você pretende, o que você gostaria? Não sei. Num mesmo apartamento de... Hoje nós estamos numa fase muito estúdios, né? Muito estúdios. Nós fazemos alguns de vez em quando, não são muitos, mas num mesmo estúdio de 24 metros quadrados, 21 metros quadrados, 30 metros quadrados muitas vezes, mas num mesmo estúdio, vamos arredondar para um estúdio de
21, vai, que tem sido muito comum, né? No mesmo estúdio de 21 metros quadrados, eu posso ter um resultado de uma obra de 60, 70 mil reais e ela é condizente com o que aquele cliente deseja. Uhum. E a gente tem situação em que esse mesmo estúdio chega a custar 100 mil, 90 e poucos mil. Sim. Né? Porque esse cliente desejou ter um pouco mais de material de área de armazenamento, então tem mais armários. Ele embutiu um pouco mais de tecnologia, então ele pôs uma automação, ele acrescentou alguns detalhes a mais. Ele quis se utilizar de um equipamento de ar-condicionado que tivesse menos ruído. Então ele comprou um ar-condicionado, sim. Olhando é um ar-condicionado, sim. Mas é um equipamento que custa 30%, 40% a mais do que custaria o chamado equipamento tradicional de ar-condicionado linha branca. Ele comprou uma máquina mais sofisticada. Esse mesmo cliente decidiu que os móveis seriam todos pintados, todos laqueados, né? E de alguma maneira isso equilibrou. Ele reformou o banheiro todo. Ele olhou aquele banheiro e falou, cara, não. Arranca a pia, não Eu quero uma nada. bacia sanitária mais bonita, arranca essa bancada, eu quero uma bancada legal. Esse box, eu quero um box piso-teto. Quando a gente fala, por exemplo, de um acabamento como o box tradicional, o chamado kit box, num ambiente desse, você vai ter aí um equipamento que vai custar na casa de R$900, em média, um box reto tradicional, que a gente costuma ver muito em linha de estúdio. Não, mas eu quero um box piso-teto. É um box engenheirado, é um box em que ele não é um kit, né? Ele é fabricado sob medida. O vidro não sai da fábrica com 1,90 m. O vidro sai da fábrica com a medida que tem o projeto indicado. Esse box é um box que vai para R$1.600, R$1.800, depende do acabamento, depende do sistema de abertura, R$2.000. Você dobrou o valor do box. E é o mesmo imóvel. Só que um cliente está disposto a investir mais, ou a depende do que investir ele vai mais usar, né? naquele imóvel, e o outro está disposto, na verdade, a investir menos. Essa leitura, ela é a mais difícil para nós profissionais, né? E ela, na sua grande maioria, também é a mais difícil para o cliente. O cliente, ele tem um desejo de alcançar aquele resultado, porém, às vezes, ele não conta. Ou, às vezes, a gente não consegue fazer com que ele conte para a gente. Essa comunicação, essa transparência é a base inicial para que a gente possa dizer para você que sim, é viável você ter uma referência do quanto custa o antes de iniciar a sua reforma. Sim, para se planejar, até porque com o projeto bem elaborado e você tem depois o estudo de viabilidade, né, quanto vai ficar, o cliente ele pode se programar, não vou começar a obra agora, vou me capitalizar e vou começar daqui X meses porque eu tenho aí um prazo para me capitalizar. Ou não, porque também muda o preço depois, né? Tá tudo subindo tanto que às vezes também não pode deixar muito para depois. Sim. Né? Pensando por esse lado também. Mas ele consegue ter uma ideia e se não é aquilo que ele tem para investir, ele vai se adequar. Não tenho esse valor, mas eu tenho esse valor, eu vou até tanto. O que a gente pode mudar para se adequar no projeto para me atender da melhor forma possível? Né? Por isso que o projeto também é muito importante. Fenomenal isso, né? Ou seja, você cria uma linha decisória entre desejo e capacidade, necessidade e realidade de investimento, né? Isso acontece muito, né? Por que a viabilidade é importante? Trazer esse ponto de equilíbrio. Sim. Muitas vezes eu adoro usar esse exemplo, tá? Porque eu adoro carro. Mas muitas vezes eu desejo ter uma Mercedes, né? Mas a minha linha de investimento naquele momento não permite. Né? Ou muitas vezes eu tenho uma Mercedes e quero uma Ferrari. Mas a minha linha de investimento naquele momento não permite. Então eu vou elevar a brincadeira e não vou comprar uma Ferrari, mas vou comprar um Aston Martin. E deixo a Mercedes de lado.
Ou então não, eu quero a Mercedes, mas não tá dando, eu tenho que andar de Fusca. Não que Fusca não seja bacana, muito bacana, mas a diferença ali é tênue. Esse ajuste é um ajuste real, Sim. né? O quanto nós desejamos. É por isso que eu coloco, e eu acho que eu já falei em um outro podcast, que eu acho muito importante que nós possamos ajudar a realizar sonhos. Mas nós temos que trazer esses sonhos para uma linha da realidade. Eu sempre tive e eu coloco aqui. A palavra sonho, ela tem uma profundidade grande demais e é perigosa quando nós colocamos como realizar sonhos, né? Sim, o nosso objetivo fim é realizar um desejo. Mas realizar um desejo de maneira que ele possa ser atendido, né? Executado, né? Não adianta. O cliente tem para investir. Não adianta ele ter um sonho maravilhoso, a gente faz um projeto maravilhoso e o cliente não tem esse investimento para esse sonho maravilhoso. E ele fica frustrado depois, né? Exatamente. Nós temos uma situação dessa, né? Um projeto incrível que veio para a gente, parceiro. Sim. O projeto realmente incrível, né? Não tenho o que dizer. Era o sonho do cliente, Era o sonho do cliente, mas o cliente não tinha uma base orçamentária de desejo, ou seja, ele não contou para ninguém. Ele não contou para o escritório que desenvolveu o projeto, o escritório foi atrás dessa informação, mas o cliente, não, projete o meu sonho, eu tenho este terreno, esse é o meu desejo, é isto que eu quero. O escritório, apesar de ter o lado contraditório, desenvolveu o projeto que o cliente queria. E o cliente aprovou o projeto entre N alternativas, ele escolheu aquele. Quando ele escolheu aquele, ele falou, agora eu quero saber quanto custa. Muito bem. Esse projeto veio pra gente. É uma obra que girava na casa de 8 a 9 milhões de reais. A obra é incrível. A obra é incrível. 790 metros quadrados de casa, 3 pavimentos, piscina aérea, lindo, uma vista fenomenal, sonho, né? 1.200 metros quadrados de terreno em declive, uma coisa assim fantástica, mas o terreno em declive faz a obra custar mais. As modificações e etc., tudo isso vai trazendo muros de arrimo, acabamentos em pedra, sistemas estruturais em aço e madeira, muito vidro, foi só elevando a escala. Quando foi feito o pré-orçamento de obra, já que o cliente não tinha uma ideia, foi feito um pré-orçamento de obra, mas muito assertivo, porque o projeto estava muito bem elaborado. Então foi feito um pré-orçamento já com orçamentos mesmo, com levantamento estrutural, com levantamento de acabamentos. As informações estavam todas contidas lá. Ainda não era uma obra 100% executiva, mas já era possível ter 90% de assertividade. E o cliente, então, se pôs na posição, ele falou, não, mas eu tenho 2 milhões para investir na obra inteira. Aí ele contou, e quando ele contou isso, a linha não fecha. 790 metros quadrados, num terreno complexo, numa área distante, com uma logística difícil, com materiais de primeiríssima linha, janelas anti-ruído, mármore, madeira, pedra, concreto, piscina revestida com granito específico, elevou a escala da obra para um nível em que o cliente não tinha disponibilidade financeira e ele não se pôs na disponibilidade financeira. Na verdade, a gente não tem como dizer se ele tinha ou se ele não tinha, mas ele tinha determinado na cabeça dele que 2 milhões era um investimento máximo daquele valor de investimento dele. Era ali que ele queria ir. É que os clientes não têm muita ideia de valores mesmo, né? A gente tem isso. Eu quero uma coisa, mas eu não sei realmente quanto vai custar. Então eu tenho uma ideia, mas aquela ideia nem sempre é verdadeira. Porque eles não têm como está o mercado hoje, quanto estão as coisas, quanto que vai custar. Então eles colocam na cabeça, às vezes, um valor e que frustra, porque não é aquele valor real, né? Exatamente. E aí a gente tem uma frustração, né? Apesar da gente estar na internet aqui, é uma frustração. Né? As informações passadas, elas ainda demandam ter maior assertividade. Né?
as obras não são executadas e realmente executadas com os valores que são contados. E aí você se torna um ser distinto, né? Então você realiza um valor realizável, apresenta um valor realizável, e esse valor perde o cerne da questão porque quer se resolver de uma maneira menor, porque alguém viu que aquilo custava menos, e na prática não custa. E aí nós temos a primeira dor de cabeça que a gente mais costuma ver no dia a dia, né? Doutor, acabou o dinheiro. Mas você disse para mim que dava para fazer por 2.000, né? Não, doutor, mas não deu, é alguma coisa aqui. E aí foi com base no eu acho que. Não tinha um projeto, não tinha um planejamento, não tinha um pré-orçamento, né? Então, vou começar uma reforma. Qual o primeiro passo? Mas eu não tenho um projeto ainda. Tudo bem, é viável, de maneira e com níveis diferentes de assertividade. É possível, sim, você, antes de um projeto, ter uma base de informação que lhe entregue um primeiro caminho para direcionar aonde você está indo. Então, através de uma visita técnica, né, é importante colocar uma coisa, tá? São serviços. Eu acho que isso é importante colocar. São serviços. São serviços que demandam trabalho, demandam expertise, conhecimento, pesquisa. Então, não é um chute. Não é molha o dedo, levanta o dedo e fala o vento tá para cá, então sua obra custa 20.000. Não funciona desse jeito, né? É uma situação onde se demanda um mínimo de informação para que você tenha uma assertividade entre 30% e 50% de entender o caminho da sua obra. É possível sem projeto, conhecendo a área, indo fazer uma visita, sim, conversar com o cliente, para entender necessidades, gostaria, né? O que ele quer, o que você gosta, né? O que você pensou. Me manda algumas fotos, porque com a questão da internet hoje está todo mundo pesquisando tudo Pinterest, e olhando, né? Tudo e etc, né? Me manda algumas fotos de referência do que você está imaginando, né? Aí a gente consegue ter uma ideia de onde o desejo dele está. Sim. É uma melhor maneira. Aí você olha e fala assim, você tem certeza? Você quer tanta madeira? Né? A madeira realmente é incrível, é fenomenal, mas ela tem um custo elevado. Você sabia disso? Né? A gente vê muito na internet, a gente usa muito madeira em projeto, mas o cliente deseja, o cliente está preparado para aquilo. Ele tem ciência de que aquilo tem um custo maior, ele tem ciência que aquele material é muito bonito, mas ele gera uma demanda de cuidado maior. Né? Você não pode derrubar um copo de vinho numa madeira mais clarinha, instalada no piso da sala que você está fazendo uma festa. Então você tem que estar preparado para, se cair, vai manchar. Ah, mas está protegido, tem verniz? Tem, mas vai manchar. A madeira é um ser vivo. Na verdade, tratar isso e manter isso custa. A cada 3 anos, 4 anos, depende do comportamento da casa, depende da região, se é muito seco, se é muito frio, mas você precisa revisar isso. E isso é um outro fator, né? Quando a gente analisa a obra, a gente também analisa o pós-obra. Então, a gente Qual vai ser a manutenção, né, disso? Quanto vai custar para o cliente essa manutenção também, exatamente, né? Exatamente. Os projetos não são determinados a esmo. Não é eu acho que. É entender lá atrás, junto com o cliente, o que ele deseja. Entender lá atrás, ao máximo possível junto com o cliente, qual é a profundidade de investimento que ele deseja fazer. Porque é um investimento. Sim. Né? Se for um gasto, se for entendido para o cliente como um gasto, não faz. Não faz. Não faz porque tudo vai ser dor de barriga.
tudo vai ser aquilo que eu não gosto, tudo vai ser distante do desejo. Uhum. Se não tiver prazer em estar fazendo, prazer em usar, satisfação em usar, é melhor realmente diminuir a escala ou não fazer. Esse detalhe é muito importante. Então, entender essa profundidade com o cliente é o primeiro passo. Sim. Junto com esse entender, se aproveita, então, como é uma reforma, esse imóvel, esse local já deve ter, ou deveria, e se não tem, então, um projeto que gerou aquela obra, né? Você então faz medições. Sim. Através de uma planta base, que é o projeto original daquele imóvel, você tem informações. Indo visitar, essas informações se complementam, porque você verifica o estado em que está, né? Se as condições são muito ruins, se as condições são médias, se as instalações podem ser aproveitadas, como elétrica, hidráulica, iluminação, impermeabilização, revestimentos, o que pode ser trocado, o que deve, o que não deve. Está muito antiga, né? Ou não? As janelas, as portas estão com qualidade, precisam passar por uma reforma, podem ser trocadas, vão ser trocadas. Tudo isso são informações principais que, junto com o contexto de desejo do cliente, são analisadas numa visita técnica de conhecimento do local. É o que nós chamamos de levantamento de campo, né? Essas informações intrínsecas, elas vão nos entregar um resultado de dados e de informações, e que então, através dessas informações, é possível fazer um primeiro escopo, né? Uma primeira ideia, um primeiro vislumbre de verdade o quanto custa aquela obra. É assertividade zero, ou seja, é 100% assertivo e nesse primeiro momento não. Não, porque eu estou trabalhando com dados básicos. E com dados básicos a gente se utiliza de informações médias de mercado. Então, eu sei que num imóvel de 100 metros quadrados que precisa ser reformado, que tem 2 banheiros, uma cozinha e etc., em função de N obras que nós já fizemos e em função da média de mercado associada ao desejo daquele cliente, aquela obra é uma obra que vai custar X. Sim. Pode mudar também no meio do caminho. Esse primeiro projeto, né? Esse primeiro momento é aquele momento da curva de assertividade que a gente conversa muito, né? Esse primeiro momento é um momento que te entrega de 30% do valor real da obra até 50%. Depende da profundidade do que você conseguiu absorver com aquele cliente. Mas aí você aponta isso para o cliente. Ah, mas eu ainda não sei a obra toda. Não, mas se você tem certeza de 30%, você sabe que 70% é uma margem de erro. Sim. Então, nesse momento, nós estamos falando de um levantamento onde você não tem projeto. Onde você tem um levantamento base. Tem uma ideia bem rasa, vamos falar assim. É uma ideia rasa, mas é uma ideia é uma ideia muito melhor do que eu acho que. Sim. Porque é uma ideia profissional. Não é uma ideia com base em dados. Sim. Né? Porque nós sabemos a diferença da marcenaria A para a marcenaria B. Nós sabemos a diferença de uma janela com vidro comum e uma janela com vidro acústico. Nós sabemos a diferença de colocar uma cerâmica base ou um piso de madeira. Nós sabemos a diferença de ter o ar-condicionado tradicional e o ar-condicionado que é impecável, que você não sabe nem que ele está funcionando. Né? Ou seja, aonde vai o nível e o desejo daquele cliente? E aí você consegue, então, ter uma estimativa da obra. É o primeiro vislumbre. É o momento em que o cliente já olha para você naquele passo e ele fala, poxa, eu não quero ir tão longe. Já sei que eu vou ter
que investir mais ou menos isso. Ou ele vira para você, como a nossa última reunião agora com um cliente aqui em São Paulo, que ele falou, poxa, legal, tá me fazendo sentido. Eu posso fazer essa obra em etapas? Sim. Pode. Mas aí a gente entrou no passo que é, deixando claro que uma obra em etapas ela acaba custando mais do que o previsto. Sim. Por quê? Porque eu vou executar uma primeira parte, nós vamos embora. Então você mobiliza, desmobiliza, entra, começa. Algumas etapas se tornam 2, 3 vezes mais cara. Não que a obra inteira se torne 2, 3 vezes mais cara. Mas algumas etapas da obra, de início, preparação, de finalização, né? Principalmente de desmobilização de equipe, de tirar tudo, de preparar tudo, de voltar, essas etapas se tornam etapas mais caras porque elas vão acontecer mais vezes e não uma única vez. Sim. Né? Então, isso é claro e precisa ser deixado claro. Esse é um primeiro passo. É o que nós chamamos de estimativa de obra. Ou seja, é possível estimar? Sim. Com base em dados e não com base em molhar o dedo, levantar o dedo e ver para onde o vento está indo. Né? E ela já serve como uma primeira ideia. Você já sente naquele momento se sim ou se não. O cliente já dá o passo de que, ok, eu vou em frente. E aí, ok, eu vou em frente, vamos para o segundo passo. A gente aprofunda isso desenvolvendo um projeto na fase de estudo preliminar. Ou seja, na fase de estudo preliminar, o projeto, o desejo do cliente daquela reforma, ele é apresentado com 2, 3 alternativas que seja. 2, 3 opções diferentes. Porque ele gosta mais para assim, a gente poder orçar, né? Exatamente. E mesmo assim, nesse orçamento, ele pode mudar, porque ele pode achar que aquele piso que ele escolheu, ou aquele revestimento, podia ser um pouco menos do que ele queria investir. Então ainda dá para mudar antes de executar a obra, lógico. Sem dúvida nenhuma. Dá para adequar o que ele imagina. É possível mudar até durante a obra, na verdade. Mas quanto antes você tiver o conhecimento desse detalhe, menos surpresas você tem, menos incertezas você tem, mais assertividade você tem. É uma linha, né? O estudo de viabilidade vai trazer alternativas documentadas. Ele vai olhar e ele vai falar, poxa, esse material aqui custa tanto. Por quê? Porque no estudo de viabilidade, ele é um orçamento preliminar. Ele não é uma estimativa. Ele está lidando com dados mais a fundo. Eu sei de verdade o que eu vou demolir. Eu sei o que eu vou construir. Nós tiramos desse documento todas as informações principais. Eu sei o quanto vai demandar de instalações elétricas, o quanto vai demandar de automação, o quanto vai demandar de instalações hidráulicas, o quanto vai demandar de instalações de ar-condicionado, de automação. Vai ter som, não vai ter som, aquela cortina é controlada ou não é controlada, é só a iluminação. Qual é a profundidade desse projeto na fase de estudo preliminar? Ela é de 70% de assertividade. Né? Ou seja, eu saí daquela primeira escala lá atrás de 30... Já aumentou bastante agora, né? E vou para uma escala que me dá um número muito melhor. Mas aí eu já estou falando de uma situação. Você, cliente, já contratou um projeto. Que seja ele em etapa. Você contratou esse projeto na fase de estudo preliminar. E ele vai te entregar uma assertividade gigantesca no contexto. Você já sabe 70% da tua obra. Mas você também sabe que você tem uma margem de risco. Ela diminuiu para 30%. Então, por que essa margem de risco é importante? Porque a obra não é uma linha reta. No decorrer do desenvolvimento da obra, você pode se deparar com a falta do material que você escolheu para aquela obra. Só que você tem a base que nós chamamos de meta de controle. Né? O que significa isso? Quando a gente faz esse pré-orçamento, a gente em comum acordo com você
apresenta um caminho que permite controle, porque eu não posso tomar a decisão de dizer para você que você não vai escolher aquele material. De forma alguma. Não sou eu que vou tomar essa posição. A minha posição é poder orientar você de que esse material é adequado ou não é adequado. Sim. Esse é o primeiro ponto. Porque N vezes nós nos deparamos com situações onde materiais inadequados querem ser utilizados, com um olhar somente no custo. E isso não é a resposta. Sim. Né? O custo não é a resposta para todos os desejos. Não é adequado para aquele ambiente. Ele não é adequado. Né? Muitas vezes pode ser barato, pode ser melhor assim na vista do cliente, mas para aquela funcionalidade ele não é o melhor, né? Sim, exatamente. É uma relação que envolve custo e benefício. Sim. Para um determinado uso, eu tenho produtos que não vão ter o custo desejado. O custo desejado vai estar maior. Então, a gente precisa deixar isso claro para você. Né? É uma escolha sua dizer que não concorda? Sim, sem dúvida nenhuma. Mas aí a nossa função é, com clareza, deixar claro e especificado para você que a escolha daquele material é inadequada. Que vai dar algum problema futuramente. E que a nossa responsabilidade a partir daquele momento, ela está deixando de existir. Porque nós estamos perdendo a função. Né? Estamos perdendo a função e não podemos dar garantia. E ao mesmo tempo, se seguirmos com uma clareza e seriedade muito grande, não podemos executar. Ou seja, nós, pelo lado profissional, não podemos executar o que é incorreto ser executado. Não adianta eu dizer amanhã que eu expliquei para o meu cliente, mas eu fiz errado. Está errado. Né? Nós somos a fatia dos 15% do mercado que executam obras dentro do que precisam ser executadas. Infelizmente, hoje, a realidade é que 85% das obras são realizadas de maneira indevida. Elas não têm nem arquitetura e nem engenharia. Isso é uma falha terrível no Brasil em que a gente vive e que, infelizmente, também levam as obras com qualidade para o buraco. Porque a análise das obras erradas, ela entra na conta das obras certas. Ele faz, o outro faz, por que você não faz também? Exatamente. O outro cobra bem menos, por que você, e assim, assado, por que, né? Então dá para fazer com o outro. O outro, infelizmente, não tem endereço, não tem telefone, você não vai encontrar com ele não vai ter nota fiscal, errada, ele não tem responsabilidade. Né? Você vai achar ele aonde? Então, esse peso é complicado. É bem complicado. Dá um outro podcast esse. E vai infelizmente acontece muito. E vai ter um monte de gente que não vai gostar se eu ficar falando aqui, mas tudo bem. Mas vamos lá, vamos voltar para o nosso assunto. A assertividade no estudo de viabilidade vai entregar essa realidade. E vai entregar uma realidade dos riscos envolvidos. Né? Qual é a margem? E durante o desenvolvimento. Né? Durante o desenvolvimento da obra, o cliente pode tomar uma decisão de olhar e falar assim, poxa, eu gostaria de usar esses acabamentos elétricos, eu achei que eles são muito mais bacanas. Né? Eu notei que eles são mais caros do que a gente tem previsto. Ok, mas o quanto mais caro? Vamos orçar? Vamos. E a gente faz uma comparação. E ele se dispõe a investir. Ou o todo ou em então, mas eu topo usar ele. Vamos colocar ele só na sala? Né? Vamos olhar. Quanto custa só na sala? Custa tanto. Isso vai aumentar o meu orçamento em 2%. Eu topo. E ele acrescenta. Né? É uma linha de equilíbrio durante todo o processo. E aí a gente então vai para uma etapa de menos incerteza ainda e maior assertividade, que é onde nós temos de verdade o orçamento executivo da obra. Né? Existem essas 3 escalas, vou tocar nesse assunto de novo. Né? A viabilidade, ela é o meio termo. O estudo de viabilidade determina o caminho que vai para o orçamento executivo da obra. A estimativa, ela é o primeiro passo. Ela determina o caminho que pode te dizer, estou no caminho, é isso que eu quero. Não, mas eu queria menos. Ok, é viável, mas você ali atrás olhou e falou, legal, ou então não, estou fora. E o seu investimento é menor, porque foi uma visita técnica, foi uma pré-base.
Tem um custo? Tem. Mas é muito melhor você ter um investimento menor e tomar uma decisão por não fazer, Sim. ou por fazer, do que não investir nada, Começar uma obra e não ter como acabar. começar uma obra e não ter como acabar. Quantas a gente vê espalhadas por aí? Quantas? Quantas? Monte. Né? Abandonadas, estragando, e ali foi investido um dinheiro, ali foi paralisado um dinheiro, e que você se coloca numa situação onde você quer aquele dinheiro de volta, mas não consegue, porque ele desvaloriza com o tempo. Né? Aquilo ficou estragado, ficou piorado, ficou... Então quem vai comprar de você vai querer tirar mais valor ainda. E isso torna essa dor de barriga maior. Né? Então se torna realmente uma dor de cabeça maior. Então o primeiro passo, analisar a estimativa. É possível sim. Quer mais profundidade? Vamos para o estudo de viabilidade, que vai demandar um projeto, que vai demandar um investimento um pouco maior, mas vai trazer uma maior certeza e um menor risco, uma menor incerteza. Sim. Sempre com essa transparência. Aonde está o meu desejo e aonde eu quero ir. E da nossa parte, a obrigação de ter o conhecimento e análise desse contraponto. E entender até onde o cliente pode ir também, Entender até onde o cliente pode ir. Porque obra precisa ser projeto construído. Não adianta eu desenvolver um projeto maravilhoso e ele ficar no papel. Ele fica no papel, é frustrante para você, cliente, e é frustrante para nós. Então, por que desenvolver um projeto que vai ficar no papel? Não vale a pena, né? Não vale a pena. Né? Nossa, eu desenvolvi um projeto incrível, aquela casa na praia, com aquele pier, já teve com um investimento alto, às vezes, né, no projeto, porque é um projeto grande, às vezes não é tão simples o projeto, aí já investe no projeto, e aí quando vai executar, fala, nossa, não vou ter como executar agora. Exatamente. E aí fica lá. Ou começa a executar e não acaba. Ou começa a executar e não acaba. Ou não acredita no orçamento que foi passado e quer fazer com outra pessoa que falou que executa, e no final das contas ele para no meio do caminho e não acaba essa obra. E aí a frustração... A frustração eu acho que é a pior dor que existe. É a pior dor que existe. Porque você já investiu um dinheiro e aquele dinheiro ficou perdido ali porque teve que parar. Sim. E aí, quando for recomeçar, ele vai ter que investir de novo aquele dinheiro. Então, na verdade, 2 vezes o gasto. Porque ele vai ter que adequar aquele projeto. Pois é. Não sabemos como foi feito, quem fez, se está certo, né? Não, e se errou na primeira, ele não pode ser mais utilizado. Ele é um projeto que vai demandar menos interferência, ele vai demandar um menor investimento em área de volume de guarda, então eu vou ter menos marcenaria, eu vou ter mais móveis comprados, eu vou ter menos automação, eu não vou ter instalado ar-condicionados, eu vou colocar ventiladores e coisas do tipo. Como a gente está falando de reforma, né? Sim. Pensando em apartamento, mas não, na minha reforma eu pensei em pôr uma piscina no meu terreno, mas aí o meu orçamento não permitiu, então eu não vou construir a piscina agora. Sim. Né? Mas posso deixar prévio, antecipado as saídas de água daquela piscina, para não ter que mexer em determinada área, mas vou mexer na outra. A mesma coisa acho que do ar-condicionado, se for uma coisa mais simples, Sim. não são tão simples, né? Eu não vou instalar o ar-condicionado do equipamento agora, mas eu vou deixar a infra já passada, porque quando eu quiser, eu já tenho a infra lá. É um outro caminho, é uma outra decisão. Mas tudo isso está na planilha de custo. Sim, e no projeto, né? E no projeto associado, né? Alinhado ao projeto, a planilha de custo. E aí a gente vai, então, para o orçamento executivo, que é o projeto que passou pelo estudo preliminar e foi devidamente validado e escolhido. Sim. Entre a alternativa A, B ou C, depende do tamanho e da necessidade. Às vezes já aprovou, né? O cliente aprovou. Aquele, então, projeto foi desenvolvido a fundo. Ele foi detalhado à minúcia. Foi definido itens como até o parafuso. Depende da profundidade e da necessidade. Mas esse ponto de detalhamento
permite que você tenha uma assertividade que beira a casa de 90% a 95%. Muito maior. Né? E aí a margem de erro fica muito menor. E a margem de erro, ela continua existindo. Não existe a possibilidade dela ser 100% no início. Ela continua existindo, porque na margem de erro existe as alterações que são fluídas na obra, elas acontecem. Você vai ter pequenas surpresas dentro de obras de reforma. Principalmente reforma, né? Que você não sabe o que está interno. Na hora que quebra que você descobre alguma coisa que você nem previa que pudesse estar ali, né? Exatamente. É uma caixinha de surpresas. Então tem esse risco. Mas é um risco intrínseco. Sim. É um risco que não é igual não ter nada calculado. Não é igual não ter nada calculado, né? Então, vamos imaginar, vamos fazer uma reforma, nós costumamos vender um detalhe junto com a reforma e colocar no nosso trabalho a sondagem de obra, né? Que é uma análise que nós realizamos executivamente, pré-obra, mas é uma pequena obra, aonde nós sondamos a obra inteira para descobrir aonde estão os pilares, aonde estão as vigas, aonde estão infraestruturas principais, colunas de água, colunas de gás, colunas de esgoto, colunas de ventilação, pontos de passagem, áreas de fragilidade. Ou seja, é primeiro feito uma visita com uma pequena obra, que acaba acontecendo porque a gente tem que abrir pontos principais, né? A gente retira a cerâmica em alguns lugares, a gente escaneia e escareia a obra, a parte de alvenaria, abrindo pontos principais para verificar, aqui eu tenho uma coluna, não posso mexer. Aqui eu tenho uma viga, não posso mexer. Aqui eu vou até um determinado ponto. Por quê? Com a quantidade de obras e de projetos executados sem o respaldo entre projetado e executado, as incertezas são muito grandes. Obras muito antigas, regiões em que aquela casa, aquele apartamento é muito antigo, não existe nem o projeto original mais daquele edifício. Então, é de uma demanda muito perigosa da nossa parte, como profissional, não analisar essa frente. Analisando, a gente consegue ter menos incertezas. Ainda continua tendo uma outra, sim. De repente você encontra uma tubulação que, por mais que você tenha feito uma análise global, não era para ela estar lá, e ela está. Né? Mas essa incerteza, ela se diminui muito. E aí você traz essa assertividade de um orçamento que foi levantado à risca, na linha dos 90% de assertividade, porque existe uma margem de risco que pode acontecer ou não, e por isso que ela é entendida como margem de risco e ela é apontada no orçamento. Então, quando a gente apresenta um orçamento, a gente apresenta o orçamento daquilo que a gente conhece com a possibilidade daquilo que a gente desconhece. Sim. Não significa que o que desconhece entrou na conta, mas ele fica ali para chamar a atenção, porque quando a obra começa, é quando de verdade a gente consegue olhar e falar, opa, temos que mexer aqui. Nós temos uma parte dessa incerteza está acontecendo aqui. Chamamos o cliente e apresentamos para ele. Né? Nós temos um exemplo interessante. A gente estava numa obra onde, teoricamente, o terreno estava limpo, e quando a gente começou a preparar a base para fazer a fundação, a gente descobriu que existia uma outra fundação 40 centímetros abaixo da fundação original que foi demolida, porque tiveram o trabalho de demolir a casa anterior, jogar ela inteira dentro de uma piscina que ficou enterrada, aí a gente descobriu depois, e encheu o terreno de terra, e na sondagem, nós não conseguimos achar essa falha. Olha que loucura. A sondagem passou do lado da piscina a 12 centímetros da piscina e ela não acertou a piscina. A sondagem passou num outro ponto do lado de uma parte da fundação a 30 centímetros dessa parte.
porque num terreno você não sonda ele inteiro, é inviável economicamente. Então você escolhe pontos em função do tamanho do terreno, você localiza pontos principais e você faz uma média daquela região, então você vai sondar 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos. Nessa obra foram sondados 5 pontos, porque a gente avaliou bem o terreno e falou, não, aqui a gente precisa fazer uma sondagem um pouco mais profunda. Foram 5 pontos escolhidos. E mesmo assim descobriram na hora da Teve escavação. uma sondagem que eu não vou esquecer disso. Ela não passou a 30 centímetros. Ela passou no meio de um ponto entre uma estrutura e outra. Ela passou no meio exatamente, entre uma parte da fundação antiga e a outra parte da fundação antiga. Foram centímetros. Foi menos do que 12, menos do que... Não foi 30, não foi 12, foi menos do que isso. Foi exatamente no meio. Nós não encontramos a falha dessa fundação antiga, Sim. que é originária da década de 30, e em cima dessa fundação antiga foi construída uma outra casa que foi demolida e foi retirado, e aí nós tivemos essa surpresa, nós tivemos que continuar preparando o terreno. Foram mais 48 caminhões de entulho de retirada, porque a gente achou a piscina, tinha uma piscina enterrada com todo o resto. Né? Não, e quem demoliu a primeira etapa, que não fomos nós, não estava lá, teve o trabalho de enterrar toda a primeira etapa dentro da piscina e enterrar a piscina. Ou seja, nós tivemos que tirar toda a primeira etapa de obra, que não foi a gente que demoliu, de dentro da piscina que estava enterrada, ainda quebrar toda a piscina. E para conversar com o cliente e explicar isso? Que é um custo a mais, né? Que não estava nem previsto. Foi um custo muito a mais, né? Foram quase que 2 semanas a mais de máquina operando, tudo, né? Mais 48 caminhões de entulho indo embora, ou seja, um dinheiro enterrado que ia atrapalhar muito, a gente precisava limpar esse material. Sim. E, assim, elevou o custo? Sim, elevou o custo da fundação. Elevou e não elevou pouco, não. Mas o cliente tinha uma transparência da realidade que existia, da possibilidade de um erro desse, a possibilidade de encontrar aquilo que está escondido. Sim. Isso ainda foi uma construção, e na reforma você também tem algumas coisas escondidas, né? Que você só descobre na hora que você quebra. Sim, né? sim. Que você não tem, assim, 100% como prever. Sim. Né? Você tem um risco, então você sabe que você tem aquele risco, mas você não tem 100%. Só na hora que você quebra que você vai ver, né? Por isso que o orçamento nunca é é na casa dos 100%. Sim. Né? Eu tenho 100%? Não tem. Nós não temos 100%. Inclusive porque a gente também não controla se o vidro vai subir no decorrer do andar da obra e se o cliente decidiu que ele precisa segurar aquela obra por um determinado tempo, porque aconteceu alguma coisa do ponto de vista pessoal que gerou uma manobra necessária dele do ponto de vista financeiro. E tem reformas que tem o jaquê, né? Já que eu estou reformando aqui, pensei que eu vou... Acho que eu vou reformar ali também. Eu acho que eu vou... Essa conta não entra no orçamento executivo, né? O jaquê é terrível, já que a gente né? Tá quebrando, então eu vou aproveitar... Né? Só que não está lá naquela proposta inicial, né? Sim. É uma decisão de... Já que nós estamos fazendo, sabe o que eu pensei bem? Lembra aquele banheiro que eu falei que eu não queria reformar? Agora eu quero mexer nele. Agora eu quero reformar. Já que Mas eu tô mexendo tem uma coisa aqui, muito legal que eu quero reformar, é ele mudar de lugar. Ou seja, mudou a obra, mudou o projeto, tudo. mudou o contexto, mudou... Aí o planejamento já também, mas aí foi o cliente que resolveu, né? Muda o planejamento. No jaquê. Mas aí é um assunto o jaquê paralelo. Esse jaquê é assunto para um outro podcast, né? Mas tem como planejar, né? Tem como o cliente ficar sabendo antes quanto ele vai investir, pelo menos ter uma ideia de quanto ele vai investir para poder começar aquela obra, né? Uma ideia com base em dados. Sim. E não uma ideia com base em eu acho que. Né? Eu gosto de trazer essa questão da ideia, às vezes deixa a gente meio esquisito, né? Mas ter a informação antecipada de quanto custa a sua obra em níveis diferentes. Eu acredito que essa pergunta
tenha sido respondido, e se não foi, conta pra gente, né? Sim. Conta pra gente, porque a gente tá aqui para isso, para Responder. continuar e conversar Adoramos responder perguntas, né? Adoramos responder então, perguntas. pode mandar bastante pergunta que a gente tá respondendo em todos os podcasts ou no próprio Instagram, né? Conta pra gente, segue a gente e Compartilha, tire dúvidas e vamos que vamos. Vamos aí. Tenha dúvidas e manda pra gente aí o seu projeto, se for o caso, para que a gente possa fazer uma análise prévia e contar para você em que fase ele pode estar, né? Sim. Se ele precisa ser avaliado desde o início, mas lembre-se, procure ter o sentimento de que você precisa, junto com o profissional aqui do outro lado, entregar aquilo que você deseja. Porque entregando com maior clareza aquilo que você deseja, a gente vai poder realizar o melhor e entregar para vocês, com maior clareza e maior assertividade, aquilo que vocês estão buscando. Diminuindo as incertezas, melhorando a assertividade e o resultado das suas obras, entregando elas dentro do prazo e dentro do custo. Sim. Esse é o objetivo principal, com foco na qualidade e na sua satisfação. É isso aí. Até o próximo Prosa de Obra. Até a próxima.